Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Decisões recentes do Tribunal Superior do Trabalho vêm levantando uma antiga polêmica. Afinal, qual o limite para a terceirização no setor de telefonia? Nesta segunda entrevista sobre o tema, vamos conhecer o ponto de vista das operadoras. Está em nosso estúdio o advogado José Américo Leite Filho, gerente jurídico do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e da Federação Brasileira de Telecomunicações, a FEBRATEL. Advogado José Américo Leite Filho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo do Rio de Janeiro, especialmente para nos conceder essa entrevista. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Bem, então, começando, eu queria perguntar sobre essa questão dos operadores de call center e todo o pessoal de instalação e manutenção de linhas telefônicas. Por que as empresas de telefonia consideram que esses profissionais não executam atividade fim? A atividade fim das empresas de telefonia é garantir ao seu usuário a possibilidade de emitir e receber a qualquer tempo e pelos meios tecnológicos disponíveis, Certo. Imagem, dados, voz e informações de quaisquer natureza. É isso que diz a Lei Geral de Telecomunicações. Essas atividades não se confundem com as atividades de call center ou com aquelas atividades de instalação e manutenção das redes que dão suporte ao serviço de telecomunicação. Bom, para o público que está nos acompanhando entender melhor, o senhor poderia exemplificar o que seriam então essas atividades consideradas atividade fim, então? O que eu acabei de mencionar, atividade fim é Na prática. Na prática, a atividade fim de telecomunicação é possibilitar o serviço de telecomunicação. É fazer com que o usuário consiga falar com outro usuário do outro lado da linha, que está do outro lado, na outra ponta, no outro telefone. É bom que se diga o seguinte, que os serviços de telecomunicação, assim como qualquer serviço que esteja atrelado a uma tecnologia de ponta, para ser executado, ele precisa de um conjunto de atividades, uma cadeia de produção, ou de um conjunto de atividades onde várias empresas com uma determinada função específica atuando em conjunto. Através desse conjunto de atividades é que se produz, na verdade, o serviço, principalmente quando tem uma tecnologia de ponta atrelada a ele. Por exemplo, no caso, você mencionou aí o caso de call center. Sim. Tá? Call center, ele é uma atividade específica, que tem um know-how para o seu desenvolvimento específico. As condições de trabalho dos operadores de call center são condições específicas. Tanto é assim que o próprio Ministério do Trabalho regulamentou essa função através do anexo 2 da NR 17 e estabelecendo ali a especificidade dessa categoria profissional, distinta das demais categorias profissionais. E o pessoal que atua na instalação e na manutenção de linhas telefônicas? Como eu comentei aqui com você, uma atividade de tecnologia de ponta como essa que nós desenvolvemos, ela depende de uma cadeia de produção. Certo? Agora mesmo, enquanto a gente está falando aqui, laboratórios de fabricantes pelo mundo estão desenvolvendo novas tecnologias que vão ser aplicadas nas redes. Via de regra, são esses laboratórios que fazem a instalação do equipamento. E por que isso se dá? Por uma questão simples. Porque são eles que detêm essa informação, que têm o conhecimento para tal. Imagine você que uma empresa, uma companhia de aviação, se ela tiver que produzir os aviões para prestar serviço depois, vai ficar inviável a prestação de serviço. Não é assim que se dá esse tipo de produção, ou uma produção nesse tipo de serviço que inclui uma tecnologia de ponta. A própria legislação e a jurisprudência dos tribunais está tendo um certo descompasso em relação a essa atividade? A legislação, a Lei Geral de Telecomunicações foi muito precisa ao reconhecer a necessidade do setor de telecomunicações
reconhecer a necessidade dessa coordenação entre atividades e atividades desenvolvidas por empresas que têm expertise, que têm know-how específico para desenvolver aquela atividade. É através dessa coordenação que é possível levar ao consumidor na ponta um serviço com custos acessíveis, certo? Com qualidade e com uma oferta global, uma oferta para todos. Certo. Bom, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem, de qualquer maneira, partilhado do entendimento do Ministério Público do Trabalho na maioria das suas decisões, não na totalidade, mas a maioria das turmas tem se perfilado com o entendimento do Ministério Público do Trabalho e tem vedado, de fato, essa modalidade de terceirização. O senhor acha que as constantes reclamações no PROCON contra as empresas de telefonia podem, de alguma maneira, ter influenciado as decisões dos ministros do TST? Primeiro, eu gostaria de, com todo respeito, discordar da tua primeira afirmação. Certo. Eu vejo que o TST está dividido sobre o tema. E acredito que, ao final, o TST vai reconhecer a importância da terceirização para o setor de telecomunicação, assim como para outros setores de telecomunicação. Tá? Agora, em relação à questão das denúncias no PROCON, a melhoria do serviço de telecomunicações é uma meta a ser atingida e é aí onde estão os nossos esforços. Agora, é bom que a gente traga alguns dados para essa discussão para ter uma exata noção do que se está em jogo aqui. Pode ficar à vontade. Em 1998, quando o sistema Telebrás foi privatizado, o setor de telecomunicações tinha 29 milhões de usuários, correto? Ao final do terceiro trimestre do ano passado, o setor de telecomunicações tinha 225 milhões de usuários, ou seja, quase 200 milhões de usuários a mais. E o número de reclamações que, segundo que são conhecidos pelos dados da própria Anatel, é de 0,2% desses 225 milhões. Em termos relativos, é um número razoável, eu diria até que é baixo, mas em termos absolutos, o número é grande, mas é grande do tamanho do Brasil. Na hora que o setor de telecomunicações insere socialmente toda a população e dá a ela acesso ao serviço de telecomunicação, né, o setor de telecomunicação passa a expressar os números que são do tamanho do Brasil. E nós não deveríamos nos assustar com esses números. Tá certo. Nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É um instante só.